tarde, pessoal. Então, nós vamos, nesse momento, dar continuidade à parte de motilidade e movimentos que ocorrem ao longo do trato digestório, tá? Embora o que eu vou falar especificamente agora, que é sobre a mastigação, uma atividade de movimentação que ocorre na cavidade oral, ela não seja modulada pela musculatura lisa. Então, relembrem o que nós falamos na última aula. Na última aula, nós descrevemos os movimentos básicos realizados pelos diferentes segmentos do trato, principalmente do meio do esôfago para baixo. Esses movimentos, que foram o peristaltismo e a mistura, são movimentos típicos do trato gastrointestinal e são decorrentes da atividade contrátil da musculatura lisa, que nós também aprendemos numa aulinha subsequente como é que ela funciona. Esse tipo de controle é um controle basicamente automático, cuja contração e relaxamento dessa parede muscular, camada circular e longitudinal, é controlada pelo sistema nervoso entérico, aquele grupamento de neurônios específicos do trato gastrointestinal, mais o controle autonômico, tá? Porém, eu havia mencionado para vocês que existem outros tipos de movimentos que acontecem no trato e que podem envolver aí uma regulação que é diferente dessa regulação da motilidade, do peristaltismo e da mistura, porque é decorrente de um tipo de controle por outro tipo de musculatura e é decorrente de um outro tipo de funcionamento de controle neural. Entre essas exceções, existe a mastigação, que é o que eu pretendo falar um pouquinho hoje, tá? Então, onde é que ocorre a mastigação? A mastigação ocorre na cavidade oral. Então, o primeiro processo que o alimento vai sofrer quando entrar no trato gastrointestinal vai ser o processo de mastigação. Esse é um processo de movimento, porque aqui também tem contrações e relaxamentos de musculatura que geram o processamento inicial do alimento. A mastigação, ela gera, ela por si só, um processo que nós chamamos de uma quebra mecânica. Então, a função aqui é uma quebra mecânica. O que é uma quebra mecânica? Uma quebra mecânica é usar força física para degradar alimentos que estão em tamanhos maiores em pedaços menores. Isso não é uma quebra bioquímica, isso não é uma degradação enzimática. É simplesmente uma quebra de algo que está num tamanho maior em pedaços menores. Então, a função inicial, digamos assim, básica da mastigação é promover essa quebra mecânica, fragmentando os alimentos de tamanhos maiores em tamanhos menores. Durante esse processo, vai existir na cavidade oral também a liberação da saliva. As glândulas salivares são glândulas anexas ao trato e vão desembocar a secreção salivar. A saliva vai ter enzimas e essa ação enzimática da saliva, dada pela presença da alfa-amilase salivar, inicia um processo de digestão bioquímica aí dos carboidratos, mas aí nós vamos falar da saliva no momento apropriado. Agora, basicamente, a gente pode dizer que durante a mastigação, os movimentos da mastigação propiciam uma quebra mecânica do alimento, com qual objetivo? Tornar um alimento em tamanhos menores, e isso, obviamente, vai favorecer com que esse alimento seja exposto à saliva, que será liberada ali na cavidade oral simultaneamente durante o processo de mastigação. Vai fazer também uma quebra daquelas tipos de estruturas que envolvem alguns vegetais ou algumas frutas, que são as camadas de celulose. A celulose é um tipo de carboidrato que não é digerido, pelo nosso sistema digestório. Nós não temos enzimas para quebrar a celulose. E então, para acessar alguns nutrientes no interior de algumas frutas e de vegetais, a quebra mecânica das cascas, das membranas que envolvem, favorece esse tipo de processo também durante a mastigação. Então, a mastigação, ao fazer a quebra mecânica, ela vai propiciar ali uma diminuição do tamanho do alimento e isso vai favorecer a próxima etapa. E a próxima etapa será a deglutição. Tá? Então, durante a mastigação, eu conto com movimentos que geram forças de origem preferencialmente mecânica, que vão estar aí diminuindo o tamanho do alimento para que ele fique num tamanho mais apropriado para sofrer ações enzimáticas da saliva e também para sofrer o processo de deglutição, que é a próxima etapa. Como é que acontece ou
que tipo de estruturas, digamos assim, estão mais envolvidas nessa tarefa, né? Então, nós podemos dizer que estruturas importantes da tarefa de mastigação que faz essa quebra mecânica são os dentes, tá? Então, nós temos nos dentes estruturas de diferentes formatos, né? Que vão ajudar a cortar e a fragmentar em tamanhos menores o alimento. Mas a força na superfície dentária, nas áreas dentárias, ela vai ser resultado da contração muscular. Então, nesse caso, que tipo de musculatura desencadeia o movimento de abertura e fechamento da boca durante a mastigação? Basicamente, é musculatura esquelética, tá? Então, é musculatura esquelética. Essa musculatura esquelética, ela vai estar sobre uma regulação. E essa regulação, ela tem dois caráteres, digamos assim, tá? Ela tem um caráter voluntário, uma vez que existem partes ou existem ações desse processo de mastigação que estão sob o controle do córtex motor, daquele nível mais superior do sistema nervoso, que é consciente, que é regulado pelo indivíduo, e nós temos eventos de caráter involuntário durante a mastigação, tá? Na maior parte da sua ação, a mastigação é um processo involuntário. O que significa? Durante os diferentes ciclos mastigatórios, durante os diferentes tipos de movimento, de abertura e fechamento da boca, a regulação da força, a regulação da velocidade é basicamente um processo automático, que você não precisa ficar conscientemente programando. Isso porque a sede desse controle involuntário, ele está no nível do sistema nervoso abaixo, né, daqueles níveis mais superiores, que é o tronco encefálico, que eu vou chamar aqui pela sigla de TE. Então, no tronco encefálico, nós temos grupamentos neurais cuja função é regular a musculatura da mastigação, que são os músculos esqueléticos que contribuem para a abertura e fechamento da boca. Obviamente, quem tiver interesse, né, em estudar especificamente esses movimentos de abertura e fechamento, tem que conhecer quem são esses músculos, né, que trabalham para abertura e fechamento da boca. Mas basicamente são os músculos da face e os músculos do pescoço, tá? Então, para detalhes, tem que ver a anatomia da face e a anatomia da região do pescoço, que são esse tipo de musculatura que está envolvido nesse controle. Isso tudo é músculo esquelético, tá? Aquele músculo que faz contração e relaxamento, coordenado por motoneurônios, né? Que são aqueles neurônios que liberam acetilcolina para que essa contração aconteça. Apesar de ser musculatura esquelética, que pode ter o controle voluntário, como eu estou mencionando, na maioria das vezes, o controle da mastigação é um processo involuntário, porque a sede do controle desses neurônios que estão programando a contração e o relaxamento lá na face e na região do pescoço estão no tronco encefálico, os chamados núcleos motores do tronco encefálico, tá? Então, também, para maiores detalhes, estudar um pouco da organização do tronco encefálico. O tronco encefálico tem agrupamentos de neurônios cuja função específica é enviar os seus axônios até a musculatura da face e do pescoço e com isso vão estar controlando contração e relaxamento, tá? Basicamente é isso. Nós temos lá no tronco encefálico um chamado centro, né, da mastigação, tá? Então, o centro da mastigação são grupamentos de neurônios, tá? Reuniões de corpos celulares de neurônios que conversam entre si através das sinapses químicas, tá? E que controlam a contração e o relaxamento da musculatura, que vai se alternar, né? Para permitir a abertura e o fechamento da boca, que é basicamente o ato da mastigação em si, certo? Além desse processo, nós vamos ter musculatura esquelética também na língua, né? A língua vai estar auxiliando não só na detecção do sabor, que esse é um outro processo, né? Que tem a ver com a sensibilidade no caso da gustação, mas a língua também tem movimentos. E esses movimentos da língua são importantes porque eles deslocam o alimento de um lado para o outro dentro da boca,
e expõe, portanto, o alimento a diferentes faces dentárias, e isso favorece, né, a mastigação e a quebra mecânica mais adequada. Além disso, a língua vai ser importante para iniciar o processo da deglutição. Então, quando eu tiver feito diferentes ciclos mastigatórios de abertura e fechamento da boca e o alimento tiver atingido um determinado grau de fragmentação ali na cavidade oral, eu vou ter a língua auxiliando a iniciar o deslocamento desse alimento da cavidade oral para a faringe, né, que é o próximo segmento, e vai iniciar, portanto, a deglutição. Esse movimento que inicia a deglutição, que é dado basicamente pelo deslocamento da língua empurrando o bolo alimentar para a faringe, é um ato voluntário, tá? Porque normalmente é o indivíduo que, para o ciclo mastigatório, seleciona uma parte do que está na cavidade oral e a língua então empurra isso para o próximo segmento, que é a faringe, tá? Então, a mastigação tem esse caráter. Observem que se diferencia da motilidade que nós falamos inicialmente, do peristaltismo e da mistura. Primeiro, porque não é musculatura lisa, é musculatura esquelética. A sede do controle está no tronco encefálico, num centro chamado centro da mastigação, de onde se projetam neurônios até motoneurônios, né, que são neurônios motores, que vão à musculatura da face e da região do pescoço e vão fazer o controle de contração e relaxamento dessa musculatura, que vai permitir o ciclo mastigatório, tá? Aonde há um caráter voluntário na mastigação. Então, o caráter voluntário que nós falamos na mastigação é assim: quando você tem o início da mastigação, a primeira fase é selecionar uma quantidade de alimento, ou do prato, ou uma fruta, e direcioná-la até a boca. Essa abertura inicial da boca e o início do ciclo mastigatório é um ato voluntário, porque se você parar para analisar, você conscientemente seleciona o tamanho daquilo que você vai pegar do prato, ou o grau da mordida que você vai dar num determinado alimento, e você decide fazer o primeiro ciclo, a primeira mordida. Esse início do processo está sendo voluntário. Isso significa que ele está sendo programado no córtex motor lá em cima, que descende até o tronco encefálico e dá uma ordem consciente para que esses neurônios programem o início. Depois que você iniciou a primeira mastigação, você pode perceber que os ciclos subsequentes, a quantidade de mordidas que você vai dar, a quantidade de vezes que o alimento vai se deslocar de um lado para o outro, é basicamente automático. Quer dizer, você não está mais programando, mas existe uma programação. E aí, neste caso, a programação está sendo executada pelo centro da mastigação, que está lá, neurônios do tronco encefálico. Para esse centro, quer dizer, como é que esse centro sabe, né, quantas mordidas você vai dar e basicamente controlar a velocidade ou a força, né, dessas mordidas? Isso vai depender de informações que esse centro recebe. De aferências, quer dizer, informações que partem da cavidade oral e que vão até o tronco encefálico e alimentam esse sistema com informações. Quer dizer, eu tenho neurônios que percebem o tamanho do alimento na cavidade oral, né? A composição desse alimento, a dureza, e aí essa informação viaja, né, até o tronco encefálico, até esse centro da mastigação, e informa, portanto, se eu preciso fazer mais ciclos, o grau da força, o grau da tensão que eu tenho que fazer, até que esse alimento atinja uma determinada quebra mecânica, né? Obviamente, quando eu decidi parar esse ciclo, eu paro voluntariamente. Então, o indivíduo faz 10, 20, 30, 40 ciclos e, de repente, ele para de fazer os ciclos mastigatórios e, de novo, é um processo voluntário. Porque daí o comando superior descende, controla este centro e ele, então, interrompe os ciclos para quê? Para iniciar a deglutição. Aí a língua vai iniciar a seleção do bolo alimentar na cavidade oral e vai iniciar a sua descida pela faringe, dando início ao processo da deglutição, tá? Então percebam que na mastigação eu tenho movimentos, o objetivo desse movimento é basicamente uma quebra mecânica, fazer com que o alimento fique em tamanhos menores. Isso favorece
a deglutição, porque torna o tamanho das partículas menores para percorrer os demais segmentos, e isso favorece, né, com que a saliva possa exercer a sua função, porque ela está sendo liberada simultaneamente durante a mastigação, e esse controle entre o ciclo mastigatório, início, meio e fim, é uma mescla de atos voluntários no seu início, involuntário durante a sua execução e, de novo, voluntário na sua finalização. Para que eu tenha a possibilidade de controlar, né, o momento que eu vou colocar o alimento, quanto alimento eu vou colocar na boca. Aí, depois que o alimento está na cavidade oral, eu inicio um ciclo automático que vai ao tronco encefálico, volta para o local e regula a força da mordida e o tempo dessa mordida. E depois eu inicio um ato voluntário que vai separar o que já foi parcialmente mastigado e vai iniciar a deglutição, tá? Então, um caráter da mastigação é um movimento da musculatura esquelética, de controle voluntário e involuntário. A maior parte desse ciclo é involuntário, porque a sede do controle é subconsciente, está no tronco encefálico, num grupamento de neurônios chamado centro da mastigação. Esse centro da mastigação, ele tem neurônios aferentes, neurônios da cavidade oral que enviam informações sobre o alimento que está na cavidade oral, lá para o tronco encefálico, e com essa informação do tamanho do alimento, da dureza do alimento, eu respondo com força contrátil e a boca então abre e fecha até completar um determinado ciclo. Eu posso interromper isso a qualquer momento e isso prova que existe um caráter voluntário nesse processo. Ou seja, uma vez eu decidi parar de mastigar, ou eu mastigar mais forte ou mais fraco, ou eu mastigar mais lento ou mais devagar, essa é uma decisão que pode ser controlada pelo indivíduo, porque existem neurônios do controle motor, córtex motor, nível superior, né, que descendem do córtex motor, se projetam ao centro da mastigação e, portanto, exercem e possibilitam para o indivíduo esse controle voluntário da mastigação quando for apropriado este processo, tá? Então, basicamente, é isso que nós precisamos saber sobre o primeiro movimento que o alimento vai estar sujeito ao entrar na cavidade oral, e esse processo se chama, né, se denomina mastigação. A próxima etapa a partir daqui será, obviamente, a deglutição, que será a passagem da faringe para o esôfago, que nós iremos trabalhar na sequência, tá? Até mais.